Bom dia, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Hoje, nosso componente curricular vai ser matemática e vamos trabalhar de início as 4 operações. Em seguida, nós teremos medidas de comprimento e também medidas de massa. Eu vou estar fazendo um vídeo para cada conteúdo para não ficar muito extenso e vocês poderem compreender de forma prática. Entendeu? Então, eu vou colocar agora uma situação problema de cada operação e vou mostrar diante de cada operação as partes que compõem determinada operação. Iniciando pela adição. Deixa eu me posicionar aqui no lado para ficar melhor. Adição. Vou colocar aqui um problema de adição para poder a gente fazer a solução. Pedro, primeiro, tem 1.253 bolinhas de gude. Ganhou mais 327 bolinhas de seu irmão. A pergunta: com quantas bolinhas ele ficou? Então temos a interrogação. Então a gente vai estar sempre encontrando a operação de adição em resolução de problemas. Uma situação problema que vocês vão precisar administrar, interpretar e solucionar. Aí nós temos, Pedro tem 1.253 bolinhas de gude, ganhou mais 327 bolinhas de seu irmão. Com quantas bolinhas ele ficou? Então aí, se ele tinha antes 1.253 e ele ganhou mais, então aí nós temos a adição com forma de adicionar ao valor que já tinha. De juntar, adicionar, completar. Então, vamos colocar lá, ó, 1.253, organizando um embaixo do outro, viu? De trás para frente. 7, 2, 3, 327. Lembra? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. A gente coloca aqui o sinal de mais, porque se está juntando as quantidades, a gente vai colocar o sinal de mais. Aí nós vamos fazer a adição de trás para frente. 3 mais 7 dá 10. Eu não posso colocar todos em uma casa decimal. Então eu coloco 0, sobe 1. 1 mais 5, 6. Com mais 2, 8. Aí eu somo 2 mais 3, 5. 1 não tem ninguém para somar, eu coloco o 1 apenas. Então ficou 1.580. Na resposta do problema, eu colocarei o quê? De acordo com a pergunta. Com quantas bolinhas ele ficou? Aí eu colocaria, ele ficou com 1.580 bolinhas. Seria a resposta adequada ao problema. Mas o que eu quero mostrar aqui? Não é a questão da resposta do problema. É a questão das partes que compõem a adição. Que ó, é feita por parcela. Aqui ó, parcela. E aqui, soma ou total. Porque a ideia do estudo dirigido aí, do que foi colocado na apostila para vocês, é indicar as partes que compõem a operação. Então, a operação de adição, ela sempre vai ser composta por duas parcelas e a soma ou total. A adição sempre vai ser apresentada dessa forma, viu? Então, duas parcelas ou mais parcelas, pode ser mais parcelas, não pode ser exata apenas duas, pode ser mais. Então, as parcelas, a soma ou total que nós chamamos de resultado, ok? Então essa aí é a forma com que as adições se apresentam. Vamos agora para outra operação. Vamos agora para a operação de subtração. Então a subtração, ela traz consigo a ideia de retirar, de tirar, de diminuir, entendeu? Então vamos verificar uma situação problema. Seria o exemplo 2. Marcos tinha 496
carrinhos e deu a Juliano 115 carrinhos. Marcos tinha 496 carrinhos e deu a Juliano 115 carrinhos. Aí a pergunta, com quantos carrinhos ele ficou? Então, Marcos tinha 496 carrinhos e deu a Juliano 115 carrinhos. Com quantos carrinhos ele ficou? Então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos retirar da quantidade que ele tinha, vamos retirar os 115 que ele deu. Porque quando a gente tem alguma coisa, a gente dá para alguém, a gente retira do que a gente tem. Então, essa forma de retirar. Então, nós vamos colocar aqui, ó, organizando a operação 496, que é o número maior, menos, aí a gente vai colocar um embaixo do outro. Começa de trás para frente. 5, 1 e 1, que é 115. Unidade, dezena, centena. Tá? Um sobre o outro. É o primeiro passo da gente conseguir calcular exatamente e corretamente uma operação. É a gente começar sabendo organizar a operação, número embaixo do número, para poder facilitar a resolução. Então, comecem por organizar a questão, os números um embaixo do outro, porque só assim a gente vai ter certeza que a operação vai estar correta. Então, aí a gente vai subtrair. 6 menos 5, 1. 9 tira 1, fica 8. 4 tira 1, fica 3. Então, com quantos carrinhos ele ficou? Ele ficou com 381 carrinhos. Mas, como eu disse, a ideia não é só colocar a resposta do problema, é identificar as partes que compõem a subtração. Nós temos aqui, ó, o de cima, que é o minuendo, o de baixo, que é o subtraindo, e o resultado que nós chamamos de resto ou diferença. Então, essas são as partes que compõem a subtração. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Ao contrário de adição, que é parcelas e total, né? Soma ou total. Então, resto, porque é o que retira do que tinha e fica a quantidade restante. E diferença, que pode estar perguntando também quanto um tem a mais que o outro. Que a gente vai ter que fazer a subtração também. A questão de comparação. Então, essas são as partes que compõem a subtração. E vocês têm que ir lembrando, organizar um embaixo do outro para na subtração a gente ter o resto e a diferença de forma correta, que é o resultado. Ok? Então, assim é que nós utilizamos e fazemos, executamos uma subtração. Agora vamos para a multiplicação. Multiplicação, multiplicar, significa pegar o que você já tem, ó, dobrar, triplicar, quadriplicar e por aí em diante. Entendeu? É você ter muito mais, vezes mais, e a gente logo se retrata tabuada quando a gente fala de multiplicação, né? De multiplicar. Entendeu? Então essa é a ideia da multiplicação. Você dobrar, triplicar uma quantidade por aí em diante. Então aí eu vou fazer uma suposição de um problema para a gente resolver. Terceiro problema, né? Terceira é a resolução. Mariana tem 5 caixas de laranja. Em cada caixa há 394 laranjas. Quantas laranjas ela tem? Então vamos lá, a resolução desse problema. Mariana tem 5 caixas de laranja.
Em cada caixa há 394 laranjas. Quantas laranjas ela tem? No total. Desculpa. Quantas laranjas ela tem no total? Porque nós já sabemos que ela tem 394 em cada caixa. Para saber quanto ela tem no total, nós vamos aí optar pela multiplicação, que é a quantidade de vezes que se repete a cada caixa. Então, são 5 caixas. Dentro de cada uma delas tem 394. Então, nós vamos pegar aqui, ó, o número 394 vezes, coloca o 5 embaixo do 4, ó, de trás para frente, vezes 5. E ó, nós simbolizamos a multiplicação com x. E sempre que a gente for começar a fazer uma multiplicação, seja ela com um número ou com dois números, a gente começa de trás para frente. E a gente começa multiplicando o número 5 pela unidade, depois pela dezena, depois pela centena. Aí a gente vai lá. 5 vezes 4, 20. Então eu coloco 0, não dá para colocar o 20 todo debaixo do 5, coloco 0 e sobe 2. 5 vezes 9 dá 45. 45 com 2, 47. Não dá para colocar os dois números, a gente coloca 7, sobre 4. Por último, a gente multiplica as centenas. 5 vezes 3 dá 15. 15 com 4, 19. A gente coloca 19. E a gente conta 3 casinhas decimais de trás para frente. 1, 2, 3 e coloca o ponto. Unidade, dezena, centena, ponto. Que o ponto é para dividir as classes decimais, né? Então, quantas laranjas ela tem no total, ou ao todo, tanto faz? Ela tem 1.970 laranjas, somando as 5 caixas. Mais uma vez, a ideia não é só identificar a resolução ou identificar a operação utilizada, é também identificar as partes que compõem essa multiplicação, que vai ser multiplicando de cima, multiplicando, o multiplicador de baixo, multiplicando, multiplicador e produto. Ao contrário de adição, que é parcelas, soma o total, ao contrário de subtração, que é minuendo, subtraindo, resto ou diferença, na multiplicação nós temos multiplicando, que é o número disso que a gente vai multiplicar. Multiplicador é a quantidade de vezes. Então, associem ao nome multiplicador a quantidade de vezes que nós vamos ter que multiplicar. E por fim, o resultado que nós chamamos de produto. Então, produto é o resultado de uma multiplicação. Correto? Então, essas são as partes que compõem a multiplicação. Eu espero que vocês tenham entendido. Do mais, a gente vai discutindo durante a aula. Vamos para nossa quarta e última operação da aula de hoje. Nós vamos agora ver um exemplo sobre divisão. Divisão prático, porque é uma ideia de dividir, distribuir e sempre em partes iguais. Acontece às vezes na divisão sobrar um resto, porém nós vamos aqui começar dividindo com divisões exatas, certo? Divisões exatas que para não sobrar nada, para dar exato, para dividir em partes iguais. Então, dividir é uma ideia de distribuir igualmente entre pessoas uma certa quantidade, ok? Então vamos a um problema. Problema 4. Felipe ganhou R$ 4.250 de seu pai. Ele vai dividir igualmente esse valor com seus 4 irmãos. Quando
um receberá. Esse problema que eu criei foi até bom para mostrar para vocês uma situação que às vezes perpassa na cabeça de vocês, alunos. Felipe ganhou R$ 4.250 de seu pai. Ele vai dividir igualmente esse valor com seus 4 irmãos, com quanto cada um receberá. Então, observem, se vocês olharem o problema, como vocês às vezes perguntam: ah, professor, e cadê o outro número que não se encontra no problema? Porque o número, às vezes, ele pode aparecer de forma escrita ou por extenso, que é a escrita do número e não o símbolo do número. Entendeu? Então, tá aqui, ó, 4.250 e tá aqui o número e vai dividir igualmente com seus 4 irmãos. E tem mais um outro problema, que está dizendo que ele vai dividir igualmente esse valor com seus 4 irmãos. Ele tem que se incluir, porque o dinheiro foi dado a ele. Ele vai dividir igualmente com os seus. Não é entre seus irmãos, com seus 4 irmãos. Entre, se fosse só entre eles. Mas está dizendo que ele vai dividir esse valor com. Vai dividir com os seus irmãos. Então, ele mais os seus 4 irmãos, ele vai dividir por quanto? Por 5 igualmente, porque é ele mais os irmãos. Entendeu? E não dividir só por 4, porque se tivesse assim, ó, ele vai dividir igualmente esse valor entre seus 4 irmãos. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado com a interpretação do problema, porque ela pode fazer com que a gente interprete errado e resolva de forma errada, né? Então, a gente vai colocar assim, ó, a forma de divisão. 4.250, nós colocamos assim, esse L, e coloca o número 5. Por que vai dividir por 5, professor? Porque ele vai dividir com seus irmãos. 4. 4 com mais Felipe, 5. Então, Felipe vai dividir entre 5 pessoas R$4.250. Ao contrário das outras operações que a gente começa a dividir de trás para frente, a gente vai começar daqui para lá a divisão. Então, nós vamos começar pelo 4. Aí a gente se pergunta, 4 dá para dividir para 5? Não. Se não dá, a gente faz o quê? A gente junta. Então, a gente vai ter 42. 42 para dividir para 5 dá, professor? Agora dá. Vai ser quanto? O mais próximo que multiplica por 5, que dá 42. Nós vamos colocar 8. Por que 8? Porque se a gente multiplicar 8 vezes 5 dá 40. 40 para chegar em 42 falta pouco? Falta. Então, 5 vezes 8, 40. Para 42 sobra 2. A gente coloca a sobra aqui embaixo. E vamos baixar o 5 para dar continuidade à conta. 5. Aí nós temos agora 25. 25 dá para dividir para 5 pessoas de forma igual? Dá. Aí eu me pergunto, qual é o número que multiplicado por 5 dá 25? Nós vamos colocar o número 5. 5 vezes 5 dá 25. Para 25, nada. Eu abaixo o 0. Com não divide mais, eu coloco aqui, ó, outro 0. Eu baixei o número que não dividiu, então eu acrescento lá no resultado. Então ficou 850. Então, cada um vai receber R$850. Ok? Então, aí nós vamos ver agora. Aí a pergunta era, quanto cada um receberá? Cada um receberá R$850. A ideia, professor, é só ver como identificar o problema e resolver? Não. Agora, nessa aula, a importância é a gente identificar as partes que compõem a divisão. Então, vamos lá? Essa parte de cá nós chamamos de dividendo. Dividendo. Essa parte nós chamamos de divisor. Essa parte nós chamamos de quociente. E essa parte nós chamamos de resto. Então, ó, as partes que compõem a divisão, caros alunos, dividendo, que é o número que vai ser dividido, divisor, pela quantidade de vezes que ele vai ser dividido, quociente, que é o resultado, e resto, que é o que sobra ou não. Então, quando o número acaba em resto 0, significa que o número foi uma divisão exata. Dividiu exatamente em 5 partes iguais, 850 para 5 pessoas, que deu 4.250.
Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco aí sobre as 4 operações, esse exemplo. Eu poderia dar aqui infinitos exemplos, só que o tempo ia ficar comprido e aí o vídeo ia ficar muito pesado para vocês assistirem. Então, eu proponho a vocês, no livro didático, nós temos aí da página 61 a 66 e páginas 79 e 84 do livro de matemática. Situações e exemplos de cálculos com as 4 operações para vocês praticarem, com base no vídeo, praticarem e estudarem, né? Porque matemática a gente não aprende lendo, nós só aprendemos matemática na prática. Então desejo boa prática para vocês nesse cálculo das 4 operações. Até mais com o próximo vídeo, que eu farei sobre medidas de comprimento e medidas de massa. Até logo!